estacionamento de caminhões, o que aconteceu? Aí resolveram fazer uma ampla reunião para poder construir e melhorar a Rua do Adubo, que é uma brincadeira. Você anda... Quem conhece... Não, dá licença. A Rua do Adubo é o local final. Porque o que estava acontecendo com esse volume de caminhões na Piaçaguera-Guarujá? Em função de quem saía da Piaçaguera-Guarujá e entrava na Rua do Adubo em Guarujá. Aí resolveram fazer uma melhoria na Rua do Adubo. É isso. Mas inauguraram o viaduto para passar por cima da linha para os caminhões descarregarem no Santos Brasil e nos outros terminais. Depois da inauguração, olha, em 180 dias nós vamos ligar a Piaçaguera-Guarujá com essa ponte lá, esse viaduto direto ali passando pela Facina. Nada disso acontece, é só lero-lero, sabe? E o povo sofre, a população sofre. Fala nos comerciantes de Vicente Carvalho e Guarujá hoje, o que eles acham disso? Diga, Heraldo e Santana. Vamos continuar no sistema da mobilidade, deputado, e a gente sabe que existe uma grande falta de planejamento. Você citou o problema das rodovias, de escoamento, de toda essa safra. Agora, no plano municipal, embora exista o planejamento, a efetivação dessas conquistas também é muito morosa. Eu recordo que você conseguiu incluir uma emenda para reformar todo o sistema semafórico da cidade, colocar semáforos inteligentes. Isso já se vão lá há mais de 4 anos. Acho que foi em 2000... Pois é. Acho que foi 2008. Nós teríamos, pelo menos, um trânsito melhor organizado na cidade. Todo mundo está apostando agora as fichas no chamado VLT, que não vai resolver se não houver toda essa intervenção que é necessária. Você vê, por exemplo, o trânsito todo se desloca em direção ao centro no início da manhã e no final da tarde, começo da noite, volta para a praia e bairros. Quer dizer, então, no horário de retorno, os que vão para lá continuam o mesmo tempo semafórico. Precisa realmente equacionar isso. Por que não se efetiva, Beto? Por que demora tanto? Olha, eu arrumei o recurso. Mas o dinheiro chegou, se perdeu por aí? O dinheiro chegou. Eu arrumei 3,5 milhões para que a gente pudesse fazer um sistema semafórico e fizesse um teste, porque é uma coisa que custa relativamente caro. Então ficou combinado de fazer o sistema semafórico todo computadorizado em toda a Avenida Ana Costa e em toda a Orla da Praia. E também na Nossa Senhora de Fátima. Este equipamento até hoje não foi licitado. Eu arrumei esse dinheiro, acho que, se não me engano, em 2008. Tem aí 5 anos que o dinheiro está à disposição da Prefeitura. O Papa, na sua administração, fez uma parte do investimento e agora o Antônio Carlos, que é o presidente da CT, está trabalhando para poder fazer essa licitação para que a gente possa ter os primeiros semáforos inteligentes e computadorizados da cidade. As coisas, na verdade, o que acontece? Elas verdadeiramente demoram mais do que deveriam demorar, porque a população está aí reivindicando uma série de medidas e depende, logicamente, dos prefeitos, depende dos administradores para poder fazer as suas licitações com rapidez, etc. A minha parte, na verdade, eu acabei conseguindo o recurso. Agora, até você efetivamente ter o resultado, por incrível que pareça, está levando aí, está no 5º ano a liberação desse dinheiro, o dinheiro está parado. Mesma coisa, vou te dizer. O dinheiro continua no cofre da Prefeitura? Não, o dinheiro está disponível na Caixa. Na Caixa. O dinheiro está à disposição, não vem o dinheiro para o cofre da Prefeitura. Né, Beto? Isso daí. Não, mas o detalhe vai embora. O risco de perder essa não tem o risco de perda porque o processo está em andamento. Vou dar uma outra informação para vocês. Nós conseguimos um recurso, aquela história dos Santos Novos Tempos, de liberação de recursos para a Zona Noroeste, principalmente naquele sistema todo para resolver o problema das enchentes da Zona Noroeste. Tem um recurso importantíssimo que, se não houver uma medição até o mês de setembro, e o Paulinho foi avisado,
e está atrás de tudo isso com muita rapidez. Precisa, pelo menos, fazer a primeira medição, se não perde o recurso que está na Caixa já disponível. Isso é um recurso grande, são mais de 100 milhões de reais. Então, são coisas que vêm acontecendo dentro da estrutura de poder dos nossos municípios, que muitas vezes alguns prefeitos acabam perdendo recurso por falta de colocação de documentos, etc., e outros, dentro da infraestrutura da burocracia da prefeitura, as coisas acabam não acontecendo. Qual é o caso dessa questão que envolve semáforos? Marcos Santana, pois não, Santana. Quero falar sobre essa questão do transporte de cargas no porto, o escoamento da safra, de outras mercadorias. Na verdade, é mais um exemplo claro da falta de planejamento que a gente enfrenta no Brasil, porque, na verdade, o modal escolhido, o tipo de transporte escolhido para escoar toda essa produção é equivocado. O Brasil, o país, a nação deveria investir no sistema de ferrovias, em vez de colocar as cargas nas boleias dos caminhões. Isso daí ia ser um custo muito mais barato e muito mais eficiente, e ia evitar todos esses transtornos que a gente verifica hoje. E, além disso, a gente percebe essa falta de planejamento, que todos os planejamentos feitos anteriores, quando eles são realmente implementados, eles já chegam atrasados. Um exemplo claro disso são as avenidas perimetrais do Porto de Santos, que, quando realmente ficaram prontas, elas já estão congestionadas. Então, qualquer tipo de outro investimento que for feito, quando ele fica realmente concluído, ele já não vai mais servir para nada. Então, acho que o Brasil precisa realmente pensar de uma maneira mais ampla e mudar o modal no transporte de cargas para o Porto de Santos. Você vê alguma possibilidade disso acontecer num tempo não tão longo assim? Olha, investimento em ferrovia, ele é fundamental, concordo plenamente com o Santana. A gente tem um problema que é o seguinte: você tinha, num determinado momento, uma estrutura ferroviária no Brasil, e principalmente no estado de São Paulo, e acabou se privatizando todo esse sistema. A parte de São Paulo acabou privatizando erroneamente, etc., gera uma série de problemas, porque tem uma questão que envolve direito de passagem, para determinada empresa poder utilizar os trilhos até mesmo a largura das bitolas. As bitolas, etc. Então você teve uma série de questões que eu acredito até que já estão sendo negociadas e equacionadas. A questão fundamental é o ferroanel, que precisa ser construído, e para poder atender uma demanda muito grande, porque hoje o que acontece? Muito da carga ferroviária, ela entra dentro da cidade de São Paulo para poder chegar na Baixada Santista. Você não tem o advento do ferroanel. Nem o rodoanel ainda está completo. Deputado, se me permite, também disputa a malha com os trens de passageiros. O trânsito em São Paulo piora, né? O fluxo de pessoas em São Paulo piora, porque tem um determinado momento que os trens de passageiros têm que parar para poder os trens de carga atravessar a cidade. É verdade. Então, você tem uma série de obras que precisam ser feitas, que se houver uma agilização maior por parte do governo, a gente vai ver isso equacionado. Só que gostaria de fazer um comentário com vocês que eu acho que é importante dizer com relação à infraestrutura. O túnel ligando margem direita do canal com a margem esquerda, ou seja, o túnel por baixo da água, que já está definido, que não vai ser ponte, mas vai ser túnel, etc., a gente está trabalhando, e eu tenho trabalhado muito nesse sentido, de permitir passagem de caminhões, permitir passagem de VLT, permitir passagem de ônibus. Mas foi a administração anterior de Santos que bateu o pé firme, o prefeito bateu o pé firme, o prefeito Papa, dizendo, você lembra disso, que naquele túnel como estava previsto pelo governo do estado, ele não permitiria que houvesse. Agora não sei se o prefeito Paulo Alexandre já tem uma visão diferente sobre isso. O que eu defendo? Que se você não tiver, concordo, se você não tiver um acordo amplo, esse túnel, ele é importante? Ele é importante, mas resolver o problema do dia a dia do porto, isso não irá acontecer se você não tiver passagem de caminhões, etc. A mesma coisa acontece com a questão que o Eurado levantou, VLT. O VLT, para quem já andou, para quem conhece um pouco de veículo leve subtrilhos fora do Brasil, ele não é um meio de transporte que termina em si próprio. Ele, na verdade,
É um eixo de transporte em que você tem uma estação, as pessoas descem nessa estação e vão precisar de ônibus para levar as pessoas para os locais mais longínquos um pouco, entendeu? Então são coisas, ele seria mais ou menos um metrô de superfície. Vai resolver parte do problema, integrando as cidades de São Vicente, etc.? Vai ser muito importante para nós? Será muito importante, a gente está lutando para que ele se viabilize. Agora, resolver e equacionar o problema do trânsito entre Santos e São Vicente, principalmente, na parte da manhã e na parte da tarde, muito dificilmente acontecerá com o VLT. Muito bem, antes do intervalo aqui no Painel Debate, sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você. Em tempo de nova gestão, a Prefeitura decidiu retomar o orçamento participativo no município. Este é um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades de investimentos dos seus bairros. Neste ano, a população vai ter a possibilidade de participar da elaboração da lei orçamentária para 2014, em 5 audiências públicas realizadas em regiões diferentes da cidade. No Brasil, o orçamento público é formado pelo PPA, o Plano Plurianual, pela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LOA, a Lei Orçamentária Anual. O PPA estabelece os objetivos para os próximos 4 anos. A LOA é a Lei Orçamentária Anual, prevê receitas e fixa despesas para o município. A LDO, exatamente, prioriza anualmente as metas do município. O sistema orçamentário é complexo, mas o município vai ter facilidade para compreendê-lo e poder participar ativamente da sua elaboração. É com esse objetivo que a Prefeitura produziu a cartilha ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a publicação compara o orçamento de uma família com o orçamento municipal. A primeira audiência já foi no último dia 25 e a próxima no próximo dia 1º de agosto agora, no centro, na área continental, lá no Castelinho, auditório, no andar térreo, Praça Tenente Mauro Batista de Miranda, número 1. Agora sim o break, a gente volta com o Painel Debates já. Vamos voltando com o segundo bloco do nosso Painel Debates, que recebe aqui o deputado federal e ex-prefeito de Santos, Beto Mansur, do PP. Conta também com as participações sempre importantes do nosso Ribas Zaidan, do Heraldo José dos Santos e também do nosso Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Hora. O telefone segue aberto para você entrar em contato com a gente, o 30 17 91 10, e pelas redes sociais você também tem aí a oportunidade de entrar em contato conosco. Ô deputado, a gente tem acompanhado pesquisas do Datafolha, pesquisas do Ibope, não é, demonstrando claramente as quedas bruscas de popularidade dos governos federal e estadual da presidente Dilma Rousseff, despencou aí nas pesquisas e hoje tem um empate técnico com a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva, e isso a nível nacional, né? E também a nível estadual, uma queda também bastante significativa do governador Geraldo Alckmin. Isso não significa que eles são cartas fora do baralho, que eles já perderam as reeleições, nada disso, né? E aqui a gente tem uma pesquisa do IBESP, trazida aqui pelo Santana, né, Marcos Santana, cujo diretor técnico é o cientista político Marcelo de Giuseppe, pesquisa registrada também, onde Geraldo Alckmin perde 40 pontos percentuais entre os eleitores aqui da Baixada Santista, entre os meses de abril e junho. É isso que eu tenho aqui, né? E, curiosamente, o Geraldo Alckmin tinha 60% de preferência aqui da região em abril. Caiu para 20%. Olha que coisa incrível. Gilberto Kassab, que tinha 6, subiu para 17%. Essa pesquisa desse instituto regional aqui. Alexandre Padilha foi de 13% para 12%. Continua empatado tecnicamente. O Paulo Scaff de 10% para 6%. São os 4 possíveis pré-candidatos aí ao governo do estado no ano que vem. E fica aí uma interrogação no ar, né? Tem um grupo aí do PT tentando o volta Lula, né? O chamado Plano B do Partido dos Trabalhadores. Um outro grupo, e o próprio ex-presidente Lula, veio à mídia na semana passada para dizer que não tem nada disso, que ele é Dilma até morrer, essa coisa toda. Como é que está esse quadro todo aí na sua avaliação? Os números de hoje são preocupantes? Temos um ano e tanto pela frente aí, essas coisas se revertem, enfim. O que a gente pode avaliar? Depende. Para alguns, acho até que reverte. Para outros, não. Quem são uns e quem são os outros? Eu acho o seguinte, esse movimento que aconteceu da sociedade, ele foi um movimento, no meu entender, muito, muito importante. Ele foi um movimento de classe média. A população, assim, diria para você, mais carente, que precisa muito do serviço público, que convive com a insegurança onde mora, que precisa do Sistema Único de Saúde, que precisa de uma qualidade de ensino nas escolas, principalmente municipais e estaduais, e não tem. Essa população eu não vi na rua, ela não saiu à rua. Quem saiu foi classe média.
desde jovens até pessoas de mais idade, etc. Mostrando uma rejeição. Ela acabou, o start disso, ou seja, o estupim disso tudo foi uma proposta de bilhete único e gratuito, coisa que é impossível, no meu entender, é só fazer conta que você vai ver que o governo federal, o governo dos estados, não tem nem condição de dar bilhete gratuito para estudante. É só fazer conta que você vai ver que os governos estaduais e o governo federal não tem dinheiro para isso. Teria que tirar dinheiro da saúde, de outras coisas, etc. Movimento Passe Livre, né? Isso, foi um movimento passe livre. Isso acabou gerando o quê? Uma insatisfação que estava no seio da população que botou para fora. E a população, ela saiu para fora, fez a reivindicação dela, com muito ajuste, com muito acerto, rejeitou toda a classe política, não quis saber de político, não quis saber de bandeira de política, de partido, nada. Acabou fazendo o seu protesto com muita justeza, com muita razão, e retornou. Essa classe média, etc., voltou para casa, diria para você, esperando que a classe política, a classe dirigente faça alguma coisa. E nesse meio tempo, você teve muita gente contra o movimento, você teve gente que não ligou para o movimento. Então você tem alguns exemplos em que refletiram, inclusive, na pesquisa. O caso, por exemplo, do governador Cabral, no Rio de Janeiro, o caso da utilização indevida das aeronaves feita pelo presidente da Câmara, o Henrique Eduardo Alves, pelo presidente do Senado e por diversos ministros. Então você tem aí uma série de fatos e de ocorrências que vieram acontecendo até depois de acontecer esses protestos, em que determinados políticos ou determinados dirigentes acabaram continuando com aquele modus operandi. Eu acho que a população está muito atenta a tudo isso. Eu diria para você que o Geraldo Alckmin é um bom governador. Não é do meu partido, mas eu acho que ele é um cara sério. Ele é uma pessoa que está administrando bem o Estado tem os seus problemas, mas diria para você que ele é um cara sério e bom administrador. É momentâneo, na minha opinião, um índice de perda de 40%, porque você não tem um fato dentro, principalmente do Estado de São Paulo, que reflita uma queda como essa. Na região, né? Essa pesquisa é regional. Isso, mesmo na região, entendeu? A gente está no dia a dia convivendo com o governo. Tem problema aqui e ali? Tem, mas não diria para você que ele teria razão para ele perder esses 40%. A Dilma, por exemplo, pode recuperar? Até pode recuperar. Você me perguntou sobre volta a Lula e etc. Esse pessoal do PT, diria a vocês que dificilmente farão tudo, logicamente. Dificilmente o Lula não está descartado. Não diria para você que ele está descartado. Mas eles farão tudo para se manter no poder. Se ele tiver, eventualmente, numa situação que a Dilma esteja em baixa e etc., lógico que ele pode ser candidato. Mas o que eu sinto disso tudo? Eu acho que a população vai estar muito atenta na próxima eleição e vai buscar para o Brasil alguém que monte boas equipes e possa ser bom administrador. Zaidan, Heraldo, pois não. Não fará, só para terminar, não fará ações, na minha opinião, até respeito à nossa querida presidente aí do partido, a Marina Silva. A Rede. Mas eu aposto com você que a população vai refletir para poder eleger alguém que possa administrar o país. Não fará voos de determinados candidatos solo, que tem determinados programas até impossíveis, na maioria deles, de serem aplicados no país. Eu concordo em parte com você, Beto. Acho que o Geraldo Alckmin é uma pessoa séria, um bom administrador, haja visto o que ele tem feito, e até essa queda dele de popularidade deva-se a esses fatos.
Mas o político que é político, ele tem que fazer uma leitura. Ele não pode falar, não, isso aqui não é comigo, é com ele, é com todo mundo. Porque quem viu as manifestações, viu claramente lá que a população repudia os partidos. Todos eles, hein? Da esquerda, do centro para a direita. Eu fiquei um pouco preocupado que quando você elimina os partidos da política, aí é ditadura, não é mais política. E também, nesse país, é uma esculhambação tão grande, nesse negócio de partido, que o nego monta partido para vender 20 segundos de televisão, para alugar o partido. É uma coisa tão medonha, sabe? Que tem que dar um jeito. Tem que se fazer uma reforma política, Beto. Até a rua já falou, escuta, mexe nisso, velho. Mexe, porque senão nós vamos chamar o Papa Chico. Não é o Papa aqui não, o Papa Chico. Ele vai vir para cá, o Papa Francisco, e vai mexer. A população está pedindo isso. Será que o Congresso não vai se sensibilizar, Beto? Você tem voto lá, você é uma liderança, está lá desde 1990, ficou fora 8 anos para ser prefeito dessa cidade, mas você tem a sensibilidade da rua, Beto. Sim, concordo com você. A população, vou dizer uma coisa a você, a população, ela não pediu reforma política especificamente. A população, ela está cansada e isso você comentou porque você está no dia a dia da vida política. Essa coisa de você montar partido para poder vender tempo de televisão e fazer negociação espúria. Partido de aluguel. Por exemplo, eu particularmente sou contra financiamento público de campanha, porque você vai tirar dinheiro da saúde e da educação E já não tem, né? para colocar em partido político, para poder fazer eleição. E digo a você, vai continuar o caixador. Claro que sim. Quem busca dinheiro das grandes empreiteiras, etc., vai continuar buscando. Então, essa história... O dinheiro não contabilizado, velho. Essa história de dizer que... lógico que a população não quis partido, não quis política, etc., mas essa ideia de fazer plebiscito que a Dilma apresentou, isso é uma grande furada. Joga pra galera. Isso. Nós precisamos fazer reforma, é necessário. Já se recebeu um aviso das ruas e eu acredito até que o próprio Congresso Nacional já se mobilizou. É uma coisa difícil de ser feita? É, porque Não é fácil. em cada região você tem um interesse local e etc. Mas é algo que precisa ser votado, precisa ser aprovado. E eu particularmente luto por isso. Agora, tem muitas outras coisas mais importantes antes da reforma política para serem Mas resolvidas. precisa, Beto. Olha, o deputado, ele Precisa. Eu acho que precisa. Aí você fala para mim, um estado como o Amapá tem 200 mil eleitores, tem 3 senadores, com um estado como São Paulo, que tem 30 milhões de eleitores. Como é que isso é paridade? Isso não vai mudar. Tem que mudar isso daí. O povo, então, tem que ir lá e Não, falar para isso aí eu vou dizer a você. Ué. Isso muito dificilmente muda. Você sabe quando é que mudou de 2 senadores para 3 senadores? Porque tinha 2 e o biônico, né? Isso. Mudou na época da Revolução, da exceção, quando você não tinha Constituição vigente. Isso mudou e em respeito a uma Constituição. Eu acho que a gente tem que fazer as mudanças que são necessárias, mas com a cabeça no lugar. Não adianta eu sentar aqui e falar para você, não, isso nós vamos fazer, isso vai ser possível. Já te digo que você mudar o número de deputados do Acre, do Rondônia, etc., diminuir de 8 para um determinado número de deputados que seja comparável com, por exemplo, os Estados Unidos, que é um homem, um voto, isso é impossível de acontecer no Brasil. É um espírito de porco. Não, dá licença. corpo, a né? não ser que você tenha uma ruptura constitucional para fazer. Então chama a população para fazer uma nova constituinte, ué. Tá bom. O que eu digo a você é que no Congresso Nacional, com a Constituição que existe, etc., você não consegue. Eu só quero fazer um outro comentário com vocês. Processos eleitorais e estrutura política e partidária, você tem uma série delas no mundo organizado. Você tem um tipo de estrutura partidária e o jeito de você votar nos seus representantes na Inglaterra, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da Alemanha, que é diferente da Itália. E muito diferente do Brasil. Isso. Então, nós precisamos buscar
uma legislação que seja uma legislação que atenda aos anseios da população brasileira, sem corrupção, sem venda de partido, como está acontecendo hoje. Geraldo, Santana. Deputado, eu penso da seguinte maneira, a partir de junho desse ano, eu acho que a cobrança da população será diferente. Os que saíram às ruas no mês passado vão continuar saindo. Ótimo. Já existem sinais claros de que as manifestações vão continuar, até mesmo em razão da Copa do ano que vem. Então, nós comentamos no bloco passado que as respostas são muito lentas. O exemplo mesmo da verba aí que você conseguiu, da emenda para os semáforos. 5 anos e o dinheiro está lá parado. Quer dizer, você não acha que os políticos vão ter que dar essas respostas de maneiras mais efetivas, mais céleres? Porque senão, esses que têm mandatos, em especial os do Executivo, eu acho que eles vão ficar muito bem no cenário da próxima eleição, já em outubro do ano que vem. Não, sim. Eu acho que há um sentido hoje, há uma preocupação da classe política com relação à sua reeleição. Tá certo? Os executivos, ou seja, prefeitos, governadores e a própria presidente Dilma, que vamos ter eleição conjunta aqui o ano que vem, há uma preocupação de dar respostas à sociedade. Mas digo a você, Heraldo, pela experiência que a gente acumulou de 4 mandatos de deputado federal e 2 mandatos sentado numa cadeira como prefeito de uma cidade grande, de uma cidade que é cidade geradora de riqueza para o Brasil inteiro e uma cidade polo, eu não voto em coisa maluca que seja inviável para o Brasil. Entendeu? Eu tenho a cabeça no lugar, graças a Deus. Posso ser eleito de novo? Posso. Posso perder a eleição? Posso. Tudo é possível. Agora, eu não voto em coisa... chamaria de coisa maluca, por exemplo? Se você pegar determinados companheiros, e aqui não cabe a mim ficar citando o nome, e você deixar e aprovar determinadas legislações que eles apresentam, quebra o Brasil. Entende? Então, o que aconteceu durante esse processo agora, entre o envio da proposta de plebiscito pela presidente Dilma e a aprovação de determinadas legislações? Houve uma reação por parte do Congresso Nacional de apresentar propostas que muitas delas são difíceis de se consolidar. Você quer ver uma coisa que eu defendi e trabalhei muito e a gente vai lutar para derrubar o veto? Vai ser essa cobrança das empresas de 10% quando se demite um determinado funcionário. Quando você demite um funcionário, ele tem direito aos 40%. Isso permaneceu. O que nós fizemos no Congresso? Nós acabamos com... Lógico, você tem o pagamento dos 40% que foi preservado, do Fundo de Garantia. Nós acabamos com os 10%, porque toda empresa é obrigada, além de pagar os 40% para o funcionário, pagar 10% para o governo federal. Esse dinheiro, para que serviu? Esse dinheiro serviu para que você pudesse recuperar as contas do Fundo de Garantia, porque o governo acabou perdendo uma série de ações e houve um acordo para que a gente pudesse votar uma legislação para poder recuperar o dinheiro. O dinheiro já foi recuperado desde o ano passado. Aí nós fomos lá e votamos a extinção desse 10%. Aliás, a presidente Dilma confirmou isso ontem em entrevista à Folha de São Paulo. Mas ela vetou. Isso, ela foi lá e vetou. Pois é. Vetou dizendo que precisava do dinheiro para o Bolsa Família, para nova CPMF. Para isso e para aquilo. Mais ou menos. Nós não votamos essa lei não existe, está vigindo até hoje, para você poder atender Bolsa Família, o que quer que seja. Isso acaba onerando as empresas. Esse é o grande problema. Vai ser possivelmente derrubado esse veto. Em cima da hora aqui, deputado, fazer o break aqui. A gente volta com primeiro lá com o Marcos Santana, que tem uma pergunta aqui, não participou desse bloco praticamente. Depois a gente continua na mesa. As perguntas dos telespectadores estão chegando já. Voltamos em instantes. Muito bem, eu volto aqui com o terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates, com o deputado Beto Mansur, do PP, aqui com a gente, deputado federal, o Ribas Aidan, o nosso Heraldo José dos Santos e também o companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla.
Eu passo a palavra agora. Pois não, Santana. Agora você pode falar à vontade com o deputado aqui. Fazer um breve comentário sobre a pesquisa do IBESP, que, na verdade, estamos há mais de um ano da eleição, então não é uma pesquisa de intenção de voto efetivamente, é mais uma avaliação dos governos. Tanto é que o Geraldo Alckmin e a Dilma Rousseff tiveram uma avaliação muito ruim. E um dado curioso dessa pesquisa, particularmente com relação ao governo do Estado, é que é uma manifestação muito clara de quem responde à pesquisa, de uma contrariedade aos governos, seja federal, estadual, e eu acho que se perguntasse a nível municipal também, ia haver uma rejeição aos prefeitos da região. E um dado curioso dessa pesquisa ao governo do Estado é o número de pessoas que responderam e nenhum político. Quer dizer, uma clara rejeição à classe política de uma maneira geral, que eu acho que foram 40% das pessoas que responderam, nenhum político. Né? Então, acho que é mais uma rejeição à classe política do que uma intenção de voto em si. Logicamente, no ano que vem, quando as candidaturas realmente se manifestarem, estiverem postas, o quadro vai ficar mais claro e o Geraldo Alckmin vai melhorar o desempenho dele nas intenções de voto. Eu tenho dúvidas, porque vem a Copa do Mundo aí, o pessoal está com esses custos aí, dos estádios, essa coisa toda, bem entalado na garganta, mais do que na Copa das Confederações, viu? Fazer um comentário. A Copa do Mundo vai ter um peso maior, eu não sei não. Estádio de futebol. Nós tivemos alguns erros, e erros gravíssimos em determinadas obras em estádios de futebol. Eu tive a oportunidade de ir em Brasília, na inauguração da Copa Flamengo das Confederações. Santos? Não, na Copa eu das não fui Confederações. Flamengo e Santos, eu fui Brasil e Japão. Tá. Um estádio extremamente suntuoso, só que ele custou 1 bilhão e 600 milhões e não tem time de futebol em Brasília. Brasiliense, lá do Luiz Estevam. Não tem para disputar a primeira divisão. Tem time, mas não tem estádio para um estádio daquele. Então, é um dinheiro investido que o governo do estado vai pagar, que vai demorar anos a fio, séculos possivelmente, para se recuperar esse recurso. Diferentemente, eu tenho uma outra opinião sobre Maracanã, que eu acho que o Maracanã é um estádio que deveria sim ser reformado. Eu acho até que o governo recupera no investimento esse dinheiro com rapidez. A outra é o estádio do Corinthians. O que aconteceu com o estádio do Corinthians? O Corinthians fez um empréstimo de 400 milhões de reais via BNDES. Vai pagar o empréstimo. E a Prefeitura de São Paulo fez uma operação urbana, é bom que as pessoas saibam disso, fez uma operação urbana naquela região de Itaquera e deu títulos para a empresa, Odebrecht, etc., poder 420 milhões, para poder vender esses títulos e construir o estádio. Com a venda do título, ou seja, o que acontece? Quem comprar esse título vai poder construir, se num determinado local da cidade pudesse construir 20 andares, vai poder, por exemplo, construir 25 andares de posse desse título. Então, não saiu exatamente dinheiro da prefeitura, dos cofres da Prefeitura de São Paulo, para poder fazer esse estádio. E o estádio, de alguma forma, ele vai dar uma melhorada, inclusive lá em Itaquera. Existem outros estádios em outros estados brasileiros que dificilmente se recupera o dinheiro em função da falta de time de futebol. O que vai acontecer agora? Por falta de planejamento, já tem o estádio, vão ter que inventar agora um time de futebol para poder ocupar. Só para fechar esse assunto, Beto, que a grande imprensa, os jornalistas, aqueles que pertencem a empresas e veículos de comunicação, que não têm uma ligação tão próxima, assim, compromissos comerciais tão próximos, né? Claro que aqueles que estão ligados a empresas que têm esses compromissos com a Copa do Mundo, comerciais, evidentemente não podem fazer esse questionamento. Mas, na prática, que as pessoas querem saber, né, e o que é questionado, por que um estádio de futebol, né, extremamente moderno, né, nos países europeus, custa, a média, de 400 a 500 milhões de reais. E no Brasil, um estádio no mesmo porte, no mesmo nível, custa 1,5 bilhão. É essa a interrogação que se faz. Geraldo, pois não. Concordo plenamente com você. É uma coisa que precisa ser investigada. Agora, é questionamento básico. Vamos separar as coisas. Só digo a você, a FIFA fez um acordo para a gente poder trazer a Copa do Mundo para cá. É importante ter a Copa do Mundo no Brasil? Na minha opinião, é importantíssimo. Claro, mas...
tá certo? Gastou dinheiro erroneamente, vai atrás, tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas, vai atrás e vai buscar os responsáveis. Agora, não vamos misturar aqui que nós não devemos ter jogo de futebol, não devemos ter Copa do Mundo aqui, coisa que no meu entender é um absurdo. Ou traz a seleção todo ano, né? Tanto que a seleção brasileira foi plenamente apoiada pelo torcedor durante a Copa das Confederações. Foi feito, a população fez bem a diferenciação. Bom, nós não temos estádio aqui, mas nós estamos falando de dinheiro. O deputado hoje é um legislador, mas já foi executivo, já foi administrador. Eu estou aqui com uma matéria em que ele anunciava o orçamento do município para 1998. Seria o seu terceiro ano. 99. Né? Em 98 anunciou para 99. 410 milhões, Beto. A população de Santos continua a mesma. Sim. Lá quando você governou e hoje. O orçamento hoje é 2 bilhões. Para o ano que vem já foi anunciado 2,2 bilhões. Quer dizer, com 410 milhões você administrou uma cidade e a cidade estava, de certa forma, muito bem organizada. Hoje tem se sair quase que triplicado ou quadriplicado. Quintuplicado. E a cidade está carente em diversos setores. O que está faltando? Desaprenderam? Ou as coisas encareceram demais? Ou a inflação para a administração pública é uma, para nós é outra? Olha, eu sempre me debato nisso. Deixa eu até eu ouvi aqui o orçamento participativo que a Prefeitura de Santos vai fazer. Está fazendo já para as pessoas, né? Vou dizer a vocês que tem muito pouco dinheiro para investimento. A maioria desse recurso da Prefeitura, mais de 2 bilhões, que é um orçamento invejável para o Brasil inteiro. Quando a pessoa me pergunta, às vezes vai prefeito lá e tal, me pergunta, quanto é o orçamento da cidade? Mais de 2 bilhões. O pessoal se assusta. Por quê? Porque a nossa população continuou com os 417, 419 mil habitantes. Ela não mudou. E você teve um crescimento assustador do orçamento. Qual foi o resultado disso? Foi muito investimento em informática, e a gente acabou fazendo esse investimento. Eu peguei a cidade com 300 milhões e entreguei para o Papa com 700. E o Papa também ajudou nesse crescimento, toda a equipe, porque a gente acabou informatizando ISS, etc. Só que hoje você tem um esgotamento, você não pode mais aumentar imposto. Vale ressaltar que eu não aumentei um imposto sequer, na verdade eu reduzi IPTU, né? E etc. Então, se você me perguntar o que aconteceu, eu digo a você que você teve um crescimento não muito grande de infraestrutura na cidade. Quantas escolas se construiu mais? Quantos pronto-socorros se construiu? O número de alunos, é mesmo. Isso. Quantas policlínicas se fez a mais? Então, é uma coisa que eu concordo com você. Eu acabei administrando a cidade, não sou melhor que ninguém, mas a gente acabou com a equipe administrando a cidade, terminando o mandato, fazendo o sucessor e procurando fazer com que a cidade crescesse com esse valor, entendeu? Isso até é uma coisa que, de alguma forma, me dá um regozijo, porque eu peguei a cidade numa situação muito, muito difícil, vocês lembram muito bem disso, quem trabalha na mídia sabe muito bem disso, que nós pegamos a cidade com 3 folhas de pagamento em atraso, etc., e a gente acabou entregando a cidade para o Papa, muito bem organizado. Agora, eu acho que o Paulinho é um bom prefeito. O Paulinho é moleque novo, eu brinco com ele, porque tem a idade dos meus filhos, quase. Esse o que é patinar, prefeito? Não, essa coisa da novicidade é uma coisa que ninguém te ensina a administrar a cidade. Você vai indo e vai aprendendo. Mas ele, digo a você, ele é um cara, eu brinco com ele é mordedor, ele vai em cima. Ele chega cedo na prefeitura e sai tarde da prefeitura. Entendeu? Tem uma equipe nova? Tem, mas que é a molecada que vai aprender. Perfeito. Só acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Teve aí os seus percalços, mas eu particularmente, até concorri na prefeitura, mas no dia seguinte que eu perdi a eleição,
Eu comecei já tocando a vida para ajudar, porque eu acho que é a nossa função. A Angelina entra em contato com a gente aqui, pergunta do telespectador, diz assim: Beto, na tribuna do dia 24 de março, ela leu, não, evidentemente, a notícia que Beto consegui verba para a obra de contenção dos morros e que esse dinheiro já estaria disponível, mas até agora nada, diz ela. Que obra, que dinheiro foi esse? Que verba é essa? Eu não sei se ela... contenção dos morros, Pode ser contenção de encosta, né? E contenção das encostas? Não sei se é isso que ela está querendo se referir. Contenção de encostas. O que acontece? Todo esse recurso que foi conseguido, a gente já está sempre, constantemente, passando para as prefeituras. Por exemplo, o Mourão agora, tive uma reunião com ele, pedi um recurso, acabei fazendo uma emenda particular minha, em torno de 5 milhões, para ele resolver um problema específico da cidade da Praia Grande. Eu tive com o Paulinho Alexandre, que fez reuniões diversas com os morros da cidade. Liberei agora, já mandei uma carta para ele poder fazer projeto. Quase que 2 milhões de reais para atender os morros. A mesma coisa com São Vicente, liberei 4 milhões para São Vicente. Isso de emenda minha particular, que eu tenho direito de fazer até 15 milhões de reais de emendas e a gente vem atendendo a Baixada. Sem contar, logicamente, com esses recursos todos do Ministério das Cidades, que vão atender aí a todo o anseio da população. Já que a gente está falando de morro, o teleférico, que foi uma proposta nossa até de campanha, etc., ele vai se tornar uma realidade. O estudo já está sendo feito, o dinheiro já está reservado para que o Paulo Alexandre possa construir o teleférico. Isso vai dar uma valorizada... É de verba do PAC? O que é isso? É verba do Ministério das Cidades. Ministério das Cidades. Vai dar uma valorizada muito, muito grande nos morros da cidade. Então, eu acho que essas obras que a gente tem conseguido, esses recursos, são importantes e a gente tem todo o interesse de ajudar. Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente aqui, diz que toda a discussão leva em consideração problemas da região metropolitana, porque não há uma ação conjunta dos executivos, dos vereadores, deputados, estaduais e federais, para pressionar o governo do estado e também o federal, para como vai ficar a Baixada Santista nos próximos anos, sem essa atitude, pergunta aí, questionamento está feito aí. Não sei, bom, a pressão do governo federal, das lideranças aqui da região, sempre defendida pelo Uriel nesse sentido, deputado. Não, o Uriel tem toda a razão. Eu acho que... Mas as pessoas, vou dizer a você, os políticos da região, eles estão sempre em contato. Eu mantenho contato com os deputados estaduais, mesmo a Thelma, o Luciano. A gente procura aí fazer um trabalho, eu e o Márcio em Brasília, junto aos governos, tanto o governo federal quanto o governo do estado. A gente tem procurado fazer um trabalho conjunto. É lógico que quando você pega a Câmara de Vereadores, ela muitas vezes está muito afeta às discussões específicas dos municípios. Mas tem muito vereador que está em Brasília. Caso, por exemplo, Constantino discutindo o Laudêmio, caso dos outros vereadores que nos procuram, e a gente está sempre procurando acompanhar. Rapidinho, Santana, mas eu acho que essa pressão, essa união para pressionar os entes federais e estaduais não acontece de modo mais efetivo, porque ano sim, ano não, tem eleição. E os interesses dessas pessoas, desses políticos que deveriam se unir, acabam sendo conflitantes, então não existe essa união. Só registrando aqui, o Luiz Bisafogo entrou em contato com a gente aqui, estamos em cima da hora, lamentavelmente não dá para colocar no ar a participação do Bisafogo, dá? Subiu o TP aqui, se der a gente ainda fala. Rapidamente, manda um abraço aqui para a gente, não é? Para o Beto também, pergunta, Beto, sabemos que verbas dos parlamentares estão sendo destinadas para a Baixada Santista, o que está faltando para acontecer? Falta de gestão, falta de projeto aqui na região? Rapidamente, deputado. Rapidamente, falta projeto. Ele tem razão. Você tem, por um lado, falta de gestão, que foi o caso que o Heraldo levantou, dos semáforos, etc. E tem, inclusive, aquele SENAT, o Centro de Atendimento ao Tóxico Dependente, que deveria ser construído na Zona Noroeste, até hoje não foi, o Paulinho já prometeu, porque o dinheiro está aí há mais de 5 anos para construir. Mas também falta projeto.
E a gente sempre tem batido com os prefeitos que eles precisam fazer projetos para a gente Perfeito. buscar o recurso. Deputado, prazer recebê-lo aqui, espero que volte sempre aqui conosco, tá bom? Obrigado. Muito prazer. Obrigado, Zaidan, Heraldo, obrigado também a Marcos Santana, obrigado a você que nos acompanha. O Painel Debates fica por aqui, a gente volta amanhã às 1h30 da tarde, a reprise às 8 da noite, às 22 horas, Painel Regional. Obrigado, tchau.